Gravando. Vai lá. Boa tarde, amigos, encarnados e desencarnados. Estamos aqui agora para apresentar o nosso livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro da série do André Luiz. E ele é composto por 20 capítulos. Basicamente, ele segue uma linha de aprendizados do André Luiz no plano espiritual, em que alguns deles são divididos entre trabalhos dentro da colônia espiritual, outros em campos de serviço na crosta terrestre. E sendo assim, aqui no planeta Terra, em alguns centros espíritas ou mesmo em outros ambientes, né? Em casas de alguém, nas vizinhas hospitais. E ele é repleto de diálogos, né? O André Luiz ele descreve um pouco, assim como fez também nos Mensageiros, né? E nos outros que nós ainda vamos ler. O forte dessa série é justamente o que ele aprendeu, porque assim ele demonstra ter muita curiosidade. E essa curiosidade dele é amparado pelos orientadores espirituais, assim, sempre de elevado gabarito, né? Com muita experiência. Faz com que ele vá se surpreendendo cada vez mais com as ações, a forma com que o plano espiritual opera, a forma com que coloca todas as pessoas a serviço, né, de Deus e de Jesus no campo de trabalho. Tem um trecho do livro agora, que não recordo em qual capítulo foi, em que Alexandre, que é o principal orientador dele nessa obra, ele faz o seguinte comentário, de que talvez uma das maiores ilusões da maioria das religiões aqui no nosso planeta Terra é essa promessa de um paraíso ocioso, sendo que na verdade o que existe é trabalho e mais trabalho. E quanto mais a pessoa trabalha, a gente vê a alegria dos espíritos, a gente sente a alegria de poder servir. E nessa de estar trabalhando, ter contatos com outros espíritos, né? Existe uma mescla, né, de categorias diferentes também que dá para a gente perceber. Tem alguns espíritos que estão numa condição similar à do André Luiz, em conhecimentos e prática, muitos acima e talvez algum um pouco mais abaixo. Se bem que eu acho que abaixo dele não, porque ele ainda, isso que é gostoso de ler esses livros do Chico com o André Luiz, porque a gente, como alguém já até falou aqui, a gente se identifica muito, porque André Luiz não é um espírito assim de elevado gabarito, como por exemplo Alexandre, no caso, ou um outro espírito chamado Herculano, que aparece também nesse livro. É como se nós estivéssemos desencarnados depois daquela perturbação inicial, aquela confusão, quando a gente recebe os tratamentos devidos que muito certamente nós iremos ter, porque não somos completistas, né? Isso a gente depois vai até entrar nesse assunto aqui. Começa a querer ajudar, a querer fazer alguma coisa. André, ele está muito num nível parecido com o nosso, né? Eu acho que ele faz o papel do jornalista, na verdade. Ele até deixa entender isso mesmo, alguns pontos, né? Que ele coloca assim: vou explicar isso melhor para que o pessoal da Terra possa poder entender também, né? E ele faz realmente o papel do jornalista, né? Pergunta e resposta o tempo todo. E a gente aqui sai ganhando, né? Eu acho que até essa coisa da curiosidade que o Paulo citou traz ele mais perto da gente, né? Porque a gente também seria muito curioso hoje, né? A gente também tem todas essas dúvidas que ele tem. Então eu acho que mostra assim que ele está muito no nosso nível de evolução, então isso acaba que aproxima mais da gente, né? E eu me pergunto se isso não tenha sido algo combinado, né? Vamos colocar uma pessoa, né, assim, ainda tão curioso e tão pouco, né, esclarecido para fazer essas elucidações para que a gente possa ter uma obra, né? É óbvio que não tem coincidência, né? Isso deve ter sido combinado de alguma forma. Perfeitamente, né? Então, eu sempre penso nisso todas as vezes que eu leio essa série André Luiz, né? Eu falo, nossa, esse cara foi preparado para fazer isso, para deixar essa obra pra gente, né? Sim, porque por um lado, por ele ser médico, né? De nem ter sido, porque o conhecimento adquirido não se perde, por ele ser médico, ele tem muitas dúvidas relacionadas ao funcionamento do organismo, a essa diferenciação assim, entre a enfermidade terrestre e
não é perturbação, tem uma outra palavra, é desarmonia espiritual, né? E aí a gente vai lendo, percebendo que a influenciação do plano mental e espiritual sobre a matéria é enorme, então as doenças começam sempre no perispírito, sempre no pensamento, né? Por outro lado, André Luiz também, ele demonstra assim que tem ainda muito que aprender, porque em alguns momentos desse livro, que eu me recordo nitidamente umas 3 vezes pelo menos, ele interpela o Alexandre fazendo alguma pergunta do tipo, mas essas pessoas elas estão aí sofrendo porque afinal de contas elas estão colhendo o que plantaram, né? O que se pode fazer? Não é melhor deixar elas meio que à própria sorte? E aí o mentor fala assim, mas não, claro que não, a gente tem que trabalhar, e mesmo porque como que nós podemos querer criticar as pessoas em suas falhas e fazer julgamentos sobre pontos em que nós ainda também não somos adequadamente evoluídos, aperfeiçoados, né? E aí então isso daí serve diretamente para a gente. A gente tem essa tendência, né? Mesmo de falar, poxa, não, essa pessoa ela merece. Não deixa, ela vai espiar, mas está certo, tem que espiar, tem que passar por isso mesmo. Só que não quer dizer que nós, seja a forma que for, encarnado ou não, que a gente não possa dar um alívio naquele momento, né? Tentar levar um pouco de luz, um pouco de carinho para essas pessoas, porque aí é capaz que elas vão aprender e sentir muito melhor as provas delas, né? Isso ajuda. Então, é isso aí. Então, aí o primeiro capítulo, ele visita um centro onde está tendo ali um trabalho de psicografia, né? E é muito interessante porque ele percebe durante o trabalho que a maioria dos médicos não estão aptos para fazer o trabalho 100%, né? Então, ele é chamado lá pelo orientador dele e olha ali, olha o intestino daquele, aí o cara está lá com manchas no intestino ali, como é que a gente pode colocar? Uma energia ruim ali rolando e... Só um adendo, exatamente isso daí é como se fossem assim, organismos microscópicos, mas do plano espiritual. Isso eu fiquei bastante surpreso de imaginar que assim, seja por você ter excessos na alimentação ou com bebidas alcoólicas, drogas em geral, então nem se fala. Pensamento, né? Ou você guardar rancor, tudo isso que você vai ter de negativo vai acabar atingindo algum órgão. O seu fígado, ele é muito ligado com o nosso estado emocional. E aí ele descreve, André Luiz, aqui, que são como se fossem assim, os pequenos bacilos, assim, a maneira do que se enxerga nos microscópios. E naturalmente isso prejudica a saúde da pessoa. Prejudica, pode levar até o desencarne, né? Um desequilíbrio maior, assim. Então, e eles falam que acho que eram 6 médicos que estavam trabalhando, só um estava em condições. Agora os outros trabalharam, porque é aquilo que a gente sempre costuma falar, né? Vamos trabalhar com o que a gente tem. Eles dão lá o jeito deles e a coisa acaba acontecendo, mas olha como a gente tem que ter essa disciplina, né? Fora daqui para chegar aqui e tá ok para realizar o trabalho, né? Não fazer um negócio meia boca, meio mal feito, né? Então assim, é muito legal, mas chega a ser até um pouco assustador você pensar do como essas energias, esses pensamentos e o que a gente faz com o corpo da gente prejudica, e ele visualiza, né, o órgão ali sendo realmente prejudicado, vampirizado ou atacado mesmo pela nossa própria imprevidência. E o primeiro capítulo basicamente é isso aí. E era a possibilidade de alimento, de bebida e de drogas e também do pensamento. Aliás, esse do pensamento eu confesso que eu ainda não consigo 100% me desvencilhar dos pensamentos. Não pensamentos ruins, mas de viajar. Quando eu estou na mesa, às vezes eu estou viajando, cara. Eu preciso me policiar, aí eu me puxo de volta. Mas às vezes eu fico até com medo de estar atrapalhando ali a energia, entendeu? Ou aqui mesmo, onde for, porque aqui ou ali a gente está dentro do mesmo ambiente, né? Não vai fazer nenhuma diferença, mas eu tento me policiar o máximo possível, assim. Mas a gente é humano, né? A gente acaba, né? Mas eu estou tentando. E assim, eu percebo que durante esse ano de trabalho, eu já melhorei bastante nesse aspecto, mas ainda me pego concentração. Às vezes, concentração, cara. Eu também. Você também? Esse problema também. Eu dou umas viajadas, cara. Isso é muito comum, né, no começo, mas é treino. É treino, é que nem meditação, né? É um músculo como qualquer outro do corpo, né? Você fazer 3 meses de academia não resolve nada.
né? Você precisa fazer anos de academia, você precisa cuidar da alimentação, você precisa tomar um suplemento de vez em quando, você precisa estar com a saúde em dia para começar a fazer alguma diferença no teu corpo físico. Medianicamente é a mesma coisa, né? Não basta só vir ao centro, você tem que cuidar da sua alimentação, você tem que se respeitar como pessoa, você tem que cuidar das suas emoções e depois de muito tempo começa a fazer alguma diferença. E não desanimar, né? A gente sempre tem pressa de tudo, tanto lá fora quanto aqui dentro, entendeu? O que eu percebo da minha experiência, né, que no começo de trabalhando aqui, né, agora, eu ficava bem aflito, né, muito ansioso, não, fazer o negócio direito, seja aqui ou seja lá. Agora eu já me sinto literalmente em casa, de boa. Mesmo na hora da palestra não tem nenhum tipo de ansiedade, as borboletas, tá de boa. Agora na mesa também, mas eu dou essas viajadas, eu sei que preciso melhorar. Falei isso no Epífise. Antes, assim, só um trecho, quando a André Luiz ainda sobre o primeiro capítulo, que é da psicografia, né? O psicógrafo, que é a pessoa que recebe a comunicação, quando André Luiz diz assim, impressionado com tudo que ele tinha visto, ele fala: julguei que o médium fosse máquina, acima de tudo. Aí o instrutor Alexandre fala assim: a máquina também gasta. Estamos diante de maquinismo demasiadamente delicado. Então, assim, o livro todo, na verdade, ele traz a gente para a responsabilidade de que para poder trabalhar dentro do centro espírita, ou mesmo dormindo, né? Quando a gente sai do corpo físico e vai se envolver em atividades mais diversas, né, de assistência, de que a gente precisa ter o máximo controle sobre nós mesmos, né? Começar pela nossa alimentação e depois passando por um relacionamento com as pessoas e o comportamento. A gente tem que estar com esse instrumento muito afinado para poder funcionar direitinho, né? E a base disso tudo é a nossa reforma íntima, a transformação pessoal, e que ele fala inúmeras vezes aqui. E no segundo capítulo ele trata da epífise, que é aqui também chamada glândula pineal, que tem uma importância muito maior do que a gente aqui no planeta Terra, enquanto os cientistas supõem para que ela serve e a gente não consegue imaginar ainda mesmo, né? Ela é basicamente a glândula da vida espiritual, a glândula da mediunidade, né? Diz aqui que o que a ciência compreende é que a pineal, ou a epífise, ela regula a vida sexual, né? Os impulsos sexuais da pessoa, sobretudo na infância, enquanto está na fase de amadurecimento dos órgãos mesmo, né? Antes de chegar na puberdade. E que a função dela, fora isso, não se compreende. É como se fosse assim, uma glândula que está ali sem função. Só que o Alexandre ele diz o seguinte: não se trata de órgão morto, segundo velhas suposições. É a glândula da vida mental. Ela acorda no organismo do homem, na puberdade, as forças criadoras. E em seguida continua a funcionar como o mais avançado laboratório de elementos psíquicos da criatura terrestre. Enquanto no período do desenvolvimento infantil, fase de reajustamento desse centro importante do corpo perispiritual pré-existente, a epífise parece constituir o freio às manifestações do sexo. Entretanto, há que retificar observações. Aos 14 anos aproximadamente, de disposição estacionária, quanto às suas atribuições essenciais, recomeça a funcionar no homem reencarnado. O que representava controle é fonte criadora e válvula de escapamento. Se antes daquilo funcionava para refrear os instintos sexuais, né, da criação no sentido de procriação no homem, depois, quando chega na puberdade, você entra num nível de criação, e criação vai muito além da procriação em si. Isso é bastante trabalhado no livro também, porque fala a respeito do sexo também no livro. A importância do sexo não só para a procriação, mas como no sentido de criação de vida. E aí ele continua assim: a glândula pineal reajusta-se ao concerto orgânico e reabre seus mundos maravilhosos de sensações e impressões na esfera emocional. Entrega-se à criatura a recapitulação da sexualidade, examina o inventário de suas paixões vividas noutra época, que reaparecem sob fortes impulsos. Isso na época da puberdade. Isso aí.
quando ele está falando da glândula pineal, que eles enxergam, né? E ele presta atenção lá, e quando a pessoa está em concentração e quando ela vai conseguir dar a comunicação, aquilo gera um brilho enorme, né? Sendo que de outros médicos estava bem apagado, né? E de novo, é a influenciação ali do que o cara está pensando, de como é que ele está agindo na vida, se ele tem preocupações fora, tudo mais. E a gente cai já no terceiro, que é o desenvolvimento mediúnico, que ele fala de novo disso, ele fala de novo da análise dos trabalhadores, no ponto de vista do que cada um está doando de energia ali, o quanto cada um está podendo se desenvolver enquanto trabalhador. Dentro do centro espírita. Dentro do centro espírita, né? Nos trabalhos ali no momento. E de novo ele cai na questão das preocupações, do desvario sexual, se o cara se alimentou em excesso, né? Tem a questão da carne, que atrapalha muito no processo do desenvolvimento do trabalho do médium na mesa, né? E ele fica pontuando ali, mostrando cada trabalhador como é que aquilo está se desenvolvendo dentro do organismo dele, né? E mostrando que, na verdade, quase nenhuma ali estava conseguindo atingir os objetivos. E aí é que o André fala, que ele coloca, pô, mas será que não era melhor então simplesmente deixar isso para lá e falar, não, todo mundo tem o seu processo de evolução, todo mundo está melhorando. Não é do dia para a noite, né, que as coisas vão acontecer, mas está todo mundo se esforçando para conseguir, uns mais, outros menos, mas está todo mundo evoluindo. E a vida é assim, né? A gente vai evoluindo, uns mais, outros menos. Aí aqui também eu acho interessante falar a respeito desses seres microscópicos, que ele explica um pouco o que seriam, né, esses bacilos. Quando o André Luiz aqui, ele fica, né, estupefato é a palavra que ele usa aqui. E ele pergunta assim, o que significa aquele acervo de pequeninos seres escuros? E aí o Alexandre diz o seguinte para ele: são bacilos psíquicos da tortura sexual, produzidos pela sede febril de prazeres inferiores. Um adendo, isso no caso de um dos trabalhadores que tinha essa viciação sexual, né? Essa compulsão sexual, que a gente consegue interpretar, porque ele não entra nesses detalhes específicos. Então, no caso dele, ele tinha esses micro-organismos espirituais, porque eles não são materiais, na verdade, né? Pelo menos eu entendi que não seja, né? Mas cada tipo de problema que a pessoa tem, ou desequilíbrio, vai ter os seus bacilos correspondentes. Aqui ele está falando da pessoa que tem essa compulsão sexual. Aí diz o seguinte, eles têm sido cultivados por esse companheiro, não só pela incontinência no domínio das emoções próprias, através de experiências sexuais variadas, senão também pelo contato com entidades grosseiras, que se afinam com as predileções dele, entidades que o visitam com frequência, seria o contato com entidades grosseiras, isso a gente vai mais para frente também. Entidades que o visitam com frequência à maneira de imperceptíveis vampiros. A pretexto de aceitar o império da razão pura, na esfera lógica, admite que o sexo nada tem a ver com a espiritualidade, como se esta não fosse a existência em si. O erro de nosso amigo é o de todos os religiosos que supõem a alma absolutamente separada do corpo físico, quando todas as manifestações psíquicas se derivam da influenciação espiritual. A real que eu entendi é que todo mundo tem teto de vidro. Não adianta, cada um tem o seu ponto fraco, não é isso? A gente tem que melhorar. O mais importante de tudo é a gente ter essa consciência, né? Que é uma coisa só. Porque desde que o mundo é mundo, a religião é colocada como algo da alma e o que eu faço lá no meu dia a dia não tem nada a ver com isso, né? Então eu entro na igreja, eu me confesso e o padre me absolve e eu volto ao pecado, né? Porque a partir daquele momento eu estou purificada. Então, desde que nós existimos, né, a gente ainda tem isso. E por mais que a gente tenha a consciência disso pela nossa doutrina, de vez em quando a gente incorre nesse erro também, né? Deus vai me perdoar. Deus não tem nada a ver com isso, né? A gente é um só. Então a gente vai carregar aquela invigilância para todos os lugares por onde a gente passar. E um dia da semana a gente passa pela casa espírita e aquela invigilância vai ter peso sobre aquilo. É isso que eu acho que é o mais importante. E essa série, e em alguns livros mais, né, detalhadamente, esse é um que eu recomendaria que todos lessem. Porque para um médium em desenvolvimento, esse livro é um dos mais importantes da série.
Porque ele mostra isso daí dessa maneira fria, né? Eles estão olhando trabalhadores na mesa e começam a falar, olha aquela pessoa, olha como está o estômago dela, olha quantas larvas estão ali para digerir aquela carne que foi consumida. Então assim, eles vão falando um por um e vão explicando, né? Olha a dificuldade que ela tem de manifestar um espírito, porque ele tem que, além de toda a dificuldade da comunicação, ele tem que vencer aquilo tudo que ela se causou, né? Ele tem que ter uma barreira contra aquilo, e nem todo espírito que está ali se manifestando tem uma evolução superior, né? Nós manifestamos a maioria dos espíritos da nossa própria evolução. Então eles têm dificuldades. Às vezes a gente não consegue receber um número maior de psicografias porque os médios não estão em condições de receber psicografia. Ou a psicografia passa, mas passa superficial, passa subjetiva, né? Passa de um jeito que, se a pessoa chamar Pedro, pode ser o Pedro da sua família, como pode ser o Pedro da família dela. É isso que a gente não quer, né? A gente quer que o Pedro se manifeste, ainda que ele só escreva Pedro, não precisa escrever sobrenome, mas ele tem que ter uma carga de conhecimento naquela mensagem, né? E o médico tem que permitir que isso passe, porque ele fala assim, não, esse não, ou seja, esse é o meu, né? Então aí está a relação do médico com o trabalho, aí está a importância do médico. O espírito está lá para ditar, né? O médico precisa estar melhor preparado para poder receber aquilo o melhor possível, né? Sem tanta interferência. Essa é a nossa grande luta, a nossa grande batalha e a nossa grande necessidade da gente ser melhor. Mas ser melhor todos os dias da nossa vida, não só na quarta-feira dentro da casa espírita. É isso aí. Diga aí, pode falar agora o vampirismo. Então, o vampirismo ele fala de novo sobre todo esse processo, né? De novo é sobre os bacilos, de novo é sobre as energias, de novo é sobre essa influenciação que a gente permite ter. Quem falou sobre o vampirismo quando a gente estudou o livro passado? Foi você? Não lembro. Não, acho que foi o Agnaldo. Acho que foi o Agnaldo. Eu não fui e não me lembro. Eu lembro da matéria, sim, né? Foi o Agnaldo. No livro anterior, né? Foi. Então, e ele cita aqui a questão da alimentação da carne, né? Eu tinha visto o Chico falar uma vez que a carne era ok ainda no nosso nível de evolução por causa das proteínas e tudo mais, mas quando a gente lê aqui eu notei que ele era muito bonzinho, né? E assim, na verdade eu acho que se a gente pudesse ver acho que 10 minutos desses bacilos e dessas energias, cara, ninguém mais ia fazer nada, porque deve ser assustador. Fala a verdade. Comer pão com queijo. Mas além desses bacilos... Então, mas aí também passaram. Desculpa. Pode falar. Mas aí também passaram a ser um excesso também, né? O problema é o desequilíbrio, é o excesso, é sempre o excesso. Então, eu vou te falar assim, por mim. Eu perdi amigos porque eu parei de beber. É incrível ele falar isso, né? Mas a pessoa falou para mim, como você não vai tomar mais nada? Eu falei, não quero, obrigado. Pô, mas você vai beber com a gente? Não vou, né? Até que chega um momento que eu, brincando, mas falei, vocês querem que eu venha junto porque eu vou beber ou pela minha companhia? Então assim, eu ia te falar isso, você não perdeu amigos porque você vai. Então, porque não é amigos. Mas você vê que ponto chega, né? Lá fora, vamos dizer assim. Entendeu? É lógico que a gente tem que ter um equilíbrio em tudo, né? Vocês lembram o Gandhi quando veio fazer aquela peça aqui, aquele ator que veio fazer a apresentação, né? E aí ele comentou que quando ele era criança ele tinha vontade de comer o cabrito e lá eles não comem, né? Então ele sempre falava para a mãe falava que não podia, até um dia que ele comeu escondido e quase morreu durante a noite, né? Que disse que eu via o cabrito berrando dentro da barriga dele. A nossa cultura é uma cultura que preza muito a carne, né? E acredita muito nesses benefícios, né? Mas hoje a gente já sabe, né, por estudos, que existem inúmeras outras coisas que substituem a proteína da carne né? Então, mas é óbvio, eu concordo com o Chico em parte, porque eu acho que realmente a gente ainda tem uma sociedade muito dependente da carne, até porque é mais barato do que você fazer essas substituições. E era da época de 40 também. Mas eu acho que o Chico, mais uma vez, foi muito benevolente com a gente, né?
como sempre, sim. Eu acho que eles sempre tentavam pôr pano quente nas coisas. Eu acho que a gente tem que levar um pouco mais a sério. Mesmo porque André Luiz deixa claríssimo nesse capítulo que a questão aqui, que a gente também está meio que sem querer pensando só na gente, né? Os bacilos que estão em mim, como é que eu vou me sentir mal? A questão central não é essa. É que os animais, eles vêm para a encarnação nesse plano aqui, esperando de nós, sabe, seres que vão ampará-los com carinho, com amor e levá-los para uma senda educativa. Só que na verdade, não é isso que a gente faz com os animais. Está muito claro, sabe? No primeiro momento, todos os animais que são selvagens, eles fogem da gente, porque eles sabem que na gente eles vão encontrar um terrível algoz. Nós vamos matá-los, a gente vai fazer algum mal para eles, ou vai prender, ou vai matar. A não ser os animais domésticos, né? E mesmo quando ele fala a respeito do boi, que está na linha do matadouro, que não raras vezes que o boi perdido, confuso, que não sabe o que vai acontecer com ele, mas ele sente já o fim iminente, que caem as lágrimas no boi. Então, quer dizer, a gente pode ficar amparado na muleta da cultura. Eu ainda como carne, mas eu estou cada vez mais me sentindo mal comendo carne. E a minha namorada, como é vegana e eu vou casar com ela, muito provavelmente vou parar de comer carne, porque eu não consigo mais olhar para a carne sem imaginar que tem um bicho que foi morto ali, sabe? E eu fico com remorsos. E é como a Valéria falou, Chico Xavier foi muito condescendente com a gente. Porque a gente pode ficar nessa muleta da nossa cultura de comer carne, né, que faz bem e que é o que a gente precisa para as proteínas. Só que o arroz e o feijão tem todas as cadeias de proteínas que a gente precisa. Nem é tão caro assim, Valéria, você ter uma alimentação saudável. Eu sei que não é, mas a carne é muito cara. Não posso falar muita coisa. E é isso, né? É que a gente come, né? Ainda as vacas andando pela rua, não podem fazer nada, elas são sagradas. Compensação, na China eles comem cachorro. Ué, mas só como mas daí você come Mas é cultural e era necessidade, né, de séculos atrás. Wanda, na Índia se come outros animais. Lá a consciência não é essa de um ser vivo. Né? Então, assim, isso é algo que a gente tem que refletir, porque que eu acho muito lindo, assim, um texto que uma vez numa palestra eu comentei com o pessoal aqui, que saiu publicado na Revista Espírita, falando sobre um vislumbre de como seria Júpiter, que é um planeta superior, de espíritos largamente superiores em comparação com a gente. E os animais lá, eles são tratados como irmãos. Eles não são explorados para o trabalho, comer carne muito menos, sabe? Então a gente pode ter certeza, sem nenhum melindre de nossa parte. É esse o caminho que nós vamos ter que chegar lá, né? E o quanto antes a gente puder. Eu creio que, porque assim, falando com o pessoal que chegou agora aqui, a gente estava falando sobre a necessidade de sermos médiuns melhores através de termos uma conduta melhor de controle das nossas emoções, para que acho que a nossa sintonia seja maior com o plano espiritual. Frigou e vai falir com o passado. Agora, sobre os vampiros, se vocês me permitem, só quero ler um pedacinho que Alexandre diz o seguinte, que Alexandre foi o orientador, né, que estava com André Luiz nessa jornada espiritual de muito trabalho que tem no Missionários da Luz. Alexandre diz: sem nos referirmos aos morcegos sugadores, o vampiro entre os homens é o fantasma dos mortos que se retira do sepulcro, a altas horas, para alimentar-se do sangue dos vivos. Não sei quem é o autor de semelhante definição, mas no fundo não está errado. Apenas cumpre considerar que entre nós, vampiro é toda entidade ociosa que se vale indebitamente das possibilidades alheias. E, em se tratando de vampiros que visitam os encarnados, é necessário reconhecer que eles atendem aos sinistros propósitos a qualquer hora, desde que encontrem guarida no estojo da carne dos homens. Ou seja, a gente baixa a guarda, né? E deixa estabelecer essa sintonia de inferioridade. Dureza. Aí o influenciação que o William vai falar é tudo continuação. Porque era assim, o pessoal que estava no centro, como é que foi a dificuldade do trabalho lá dentro, que não deu mesmo 6 médiums, apenas um conseguiu ter um trabalho mais ou menos satisfatório. Aí depois se fala do vampirismo, quando o Alexandre explica esse assalto de energias mesmo que acontece com os desencarnados que vão se apropriar dessa energia vital dos médiums, e a influenciação é quando eles já estão indo embora, que mostra que continua, mesmo fora. Aliás, saiu do centro espírita, piorou, porque as entidades estão todas ali literalmente esperando na porta, embora. Só que, sabe, só falar uma coisa. Você me aclarando, né? Sabe o que eu acho
interessante? A gente pode às vezes ter uma ideia de que esses espíritos que ficam nos vampirizando, dentro desse telhado de vidro que o William bem colocou, cada um tem, que eles necessariamente queriam o nosso mal. Só que não. Muitos são nossos amigos, eles acham que nós somos amigos, sabe? Então eles se juntam na gente, né? No caso desse rapaz aqui que tinha essa compulsão sexual, esses desvarios aí na sexualidade, como diz o André Luiz, ele tinha 2 amigos que ele conquistou, entre aspas, um prostíbulo. E eles começaram a ir atrás dele. Quando ele saiu do centro espírita, eis que estavam os 2 ali esperando por ele, né? Então, ele esperando já. Vai sair daí, porque eles estavam muito ligados ali, né? E acompanha o cara, vai até em casa. E assim, uma coisa que é interessante é que ele estava se sentindo ok no centro. Ele estava numa boa. Mas ele pôs o pé na rua e começou a se sentir mal. Porque os caras já vieram na influenciação mesmo, né? E então logo ele foi para casa, ele já foi desequilibrado, já desequilibra o ambiente da casa dele, né? Mas é aquela história, sempre tem uma alma boa em cada casa, né? Então ele tinha lá uma criança na casa dele que os mentores, os benfeitores, eles conseguiram através dela, né? Eles intuíram ela para falar e para tudo mais, para aliviar esse peso todo aí dos desvarios dele, né? Então assim, aí a gente vê o poder da prece, né? O poder da concentração, né? De querer bem, de tentar manter o poder do Evangelho no ar, né, para manter um equilíbrio ali dentro de casa. E isso é muito claro aqui, assim, né? A gente depois que a gente lê isso, a gente não faz, o que você está fazendo errado, né? Não tem como você tirar da parada. Mas diga aí. Não, então é isso aí, ele sai e ele é assaltado ali pelos amigos espirituais, entre aspas, que vão tentar tirar dele todas as sensações que ele proporciona para os desvarios dele ali, né? Mas eles, através dessa menina que mora lá com eles, eles conseguem meio que contornar a situação. Isso é muito claro, eles sempre vão buscar em alguém dentro do ambiente que possa ser influenciado para falar ali uma palavra que vai mudar o comportamento ou que vai tentar equilibrar o ambiente da casa, né? Então é muito legal. E assim, o que aconteceu? Saiu do centro espírita esse rapaz, a mãe dele e a irmãzinha. A irmãzinha que é o... E o que acontece é que ficou ele, na hora que eles botaram o pé na rua, sentindo a influência desses vampiros espirituais, porque eles começaram a reclamar da vida. Não, sabe? Muita gente reclama da vida nesse livro. Sabe? Demonstra então essa fraqueza, né? Essa falta de propósito, de força de vontade. Não, porque está muito difícil a vida. E agora? Como é que nós vamos fazer? Aí essa menina, influenciada, né? Porque ele sempre diz assim, determinado espírito vem e põe a destra na fronte. Então, quer dizer, ele passa uma inspiração muito forte do que a pessoa tem que dizer. E ela fala assim, a realidade do jeito que é, sabe? A gente não pode reclamar, a gente tem que trabalhar, tem que fazer o que está ao nosso alcance. E eu não concordo com o que vocês estão dizendo. A gente tem que ter uma outra postura, uma outra ideia mental de agir de um jeito que seja de acordo com o que Jesus nos ensinou, porque ficou nítido assim que eles tinham uma postura dentro do centro espírita, né, enquanto ambiente privilegiado de energias, né, na hora que botou o pé para fora, eles ficavam à mercê dessa influenciação espiritual, já mudavam a atitude deles. Aí quando o William fala da oração, porque quando chega na casa dele, ele se despede da família e ele vai entrar no lar dele mesmo, a esposa que está lá é uma pessoa que faz muita oração dentro de casa. Então criou uma barreira energética e os amigos dele então não podem ultrapassar. Dentro da casa dele é outra paz, é uma outra atmosfera. E a oração então tem mesmo assim um poder assim, de consolar e de atrair boas energias que a gente ainda supõe muito pouco, né? De proteger ambientes, de proteger a gente, com certeza. De proteger ambientes, exatamente. E eu fiquei pensando também o seguinte, a vida é feita de escolhas, né? Será que a gente vai escolher ser a pessoa que vai desequilibrar ou a pessoa que vai equilibrar dentro de casa, né? A gente pode ser meio para uma ou para outra, né? Aí vai do livre-arbítrio de cada um, né? Da postura de cada um com relação à vida. Por isso que a gente está evoluindo, né? Aí a gente cai já no capítulo 7, que é o socorro espiritual. Diga aí. Não, cara, vai falando. Aliás, eu acho que
Não vai dar certo a gente ficar falando pelo capítulo. Vamos tentar acaba de mudar de uma essa forma ideia. geral, né? Não, eu tô de olho lá. Por causa do tempo mesmo. A gente tá no meio do caminho, tem uns 45 minutos. Estamos bem. Mas fica à vontade que você vai ser um cara brilhante nas suas explorações. Dá pra desligar, a gente vai ficar trocando. Então, aí eu sou plano espiritual, né? Porque aí a coisa já saiu dessas observações e já vai para o trabalho mesmo, né? Então eles vão lá, aliás, todo tempo, né? Eles estão lá numa prosinha, acabaram de resolver um pepino, já vem alguém e fala, olha, tem tal lugar que precisa de um socorro e tal. Cara, é 24 horas de trabalho, né? Então, é muito legal. Mas nem vai no banheiro. Não tem, cara. Não tem que pôr no banheiro, vão bater na porta lá, ó, tem um precisando lá. Então, aí eles vão acompanhar o mentor, eles vão atender uma pessoa que está prestes a ter um derrame e desencarnar. O cara tinha ali 1 milhão de preocupações, ele era uma pessoa ele já tinha prejudicado de tal forma o organismo que já não tinha mais o que fazer. Então ele estava prestes a desencarnar e ia ter um AVC ali. Só que a mãe dele vinha pedir por ele, falando o seguinte, olha, ele tem algumas coisas para resolver ainda na Terra, senão vai complicar. Então, dá um jeito aí. Aí eles vão lá, fazem todo um trabalho também de influenciação para tirar ali fisicamente, né, a possibilidade do AVC que o cara ia ter e consegue ganhar ali mais 150 dias para ele conseguir resolver as paradas dele. Então, corre aí que agora é tic-tac. Mas a mãe dele é que proporciona isso. Ele sempre tem uma alma boa que vai pedir para alguém, né? E geralmente é a mãe. E as mães. Mãe, né? O espírito não consegue dizer não para mães, né? Ele vai ter que fazer o que É verdade. Aliás, se está num momento de dilema, pode chamar a mãe do sujeito lá que ele resolve a parada. Até em caso de desobsessão também. O cara tá endurecido ali, mas bota a mãe dele ali. Botou a mãe do lado. Quando tem esse sequestrador, Derrubação. mantém a pessoa lá presa e tal, quem que eles chamam para ir lá negociar? Vem a família. Sempre é quando o cara vai embora com vocês e fala, minha mãe também vem aqui. É verdade. E tem uma coisa que eu estou pensando agora, que eu já li assim, boa parte desses livros aí da série, e em nenhum eu lembro de assim, o filho está aí pedindo por uma mãe que está mal. Assim, geralmente é a mãe. A mãe nunca está numa situação. É difícil encontrar, deve ter, claro, mas é difícil encontrar. Mas aí passando, então, engatando uma terceira marcha aí, a gente já vai para o plano dos sonhos. Né? Eu li aí que a gente vive sonhando de estar trabalhando aí na espiritualidade, ela muito mais do que eu, na verdade, eu sonhei uma vez, ela sonhou 50. Mas tem muito dessa coisa, né? Que a gente é instruído, né? A gente tem essa possibilidade de ir trabalhar ou ir estudar durante o sono. Ficar moscando ali na cama não tem sentido. Então a gente vai, trabalha, estuda e aprende, né? E evolui, cara. E assim, esses socorros também podem ser feitos utilizando a energia da pessoa que está ali encarnada e sonhando, mas ela tem os fluidos necessários. Então ela serve de instrumento para resolver alguma situação que precisa ali daquelas energias, né? Então o cara é resgatado ali para servir de auxílio, né? Então a gente pode trabalhar também enquanto encarnado, né? Espiritualmente. Isso é muito legal, né? Eu acho muito legal. E basicamente é isso aí. Eles vão acompanhar. Eles, na verdade, assim, chamam o André e falam, vamos lá que vai ter um curso para um pessoal que está encarnado, mas que está dormindo e tal, e a gente vai ter esse curso de instrução para eles. E eles veem que 2 sujeitos não apareceram, né? Deu a hora, cadê, né? Que nessa hora ele chegar atrasado, né? Aí o que eles falaram? Não, vamos ver o que está rolando. Vamos ver o que está rolando com eles. Aí eles vão ver o que aconteceu. Eles estavam imprevidentes, né? Um estava tendo um pesadelo terrível, estava preso no pesadelo, porque durante o dia ele tinha falado mal de uma pessoa que já tinha desencarnado. Que era o cara do círculo de relações. Sim, do círculo de relações dele. O cara passou o dia falando mal e à noite o cara foi, o desencarnado foi lá. O que você está fazendo aí? Colocou o cara num pesadelo terrível ali, numa situação séria. O cara estava suando na cama. Então ele não conseguia ir trabalhar. E o outro pior, ele estava envolvido com ópio, com drogas ali, e simplesmente ele faltou ao trabalho porque ele acabou optando por ter outro tipo de atividade, né? E nessa atividade tinha ali
algumas mulheres desencarnadas, 3 mulheres que estavam meio que vampirizando também ele ali, porque estavam utilizando essas energias do ópio que ele estava liberando. Só que quando o mentor chega lá e olha eles ali, né, e ele percebe desencarnado, encarnado, porém em sonho ele vê eles, né? É bonito, né? Você não ia estar lá com a gente agora? Fala. Então, mas ele fica tão envergonhado que ele nem consegue falar nada, né? Ele só pede perdão, tal, abaixa a cabeça. E essas 3 mulheres ficam lá meio que tirando um sarro, né? Que elas conseguiram ganhar de tirar o cara do trabalho. E aí o André fala, então, mas como é que vai ficar? Ele fala, não, esses 2 aí hoje não vai ter jeito, deixa eles aí vão trabalhar. Então essa é uma socorro espiritual que a gente pode estar participando e no plano dos sonhos também. A gente percebe também assim que eu achei curioso é o contato entre esses espíritos trabalhadores de esfera superior com essas entidades ignorantes, né, que estão aí nas sombras, que a maioria das vezes eles não são vistos. Os espíritos inferiores não conseguem entrar na faixa vibratória e não enxergam. E de outras vezes, quando eles têm algum contato, o que poderiam ter alguma discussão com eles ou tentar convencê-los, eles simplesmente não fazem isso. Deixam, porque muitas vezes, como é explicado nesse livro também, você, segundo os espíritos superiores, você tem que deixar o outro espírito também passar pela carga do sofrimento que lhe é inerente, sabe? Ele não vai entender naquele momento e ele vai compreender depois. Infelizmente escolheu o caminho doloroso, mas que assim seja, né? E também outra coisa que é muito clara, basta haver um clarão de arrependimento e um pedido de socorro que os espíritos de luz eles vão resgatar a pessoa e fazer os tratamentos necessários também. Mas a pessoa tem que querer, antes de mais nada. Sinceramente querer, né? Não é só falando que quer, mas... Aí quando então volta, né? Porque o André Luiz ele fica assim pegando caronas, né? Ele às vezes está lá com o orientador dele, aí ele ouve um comentário de outros instrutores falando assim, tem 2 caras que não vieram. Fulano vai lá na casa deles e vê o que está acontecendo. Mas não entre em confronto ali com as outras entidades. Não é para trazê-los à força. Se eles estiverem ali em alguma viciação, deixa lá. Aí o André Luiz, posso ir? Não, vai, pode ir. Ele fica nessa, né? Posso ir também? Não estou fazendo nada. Eu gostaria de ver como é. Então tá, fica uns dias aí. Agora vai para lá. E ele fica assim, o Alexandre, que é o orientador maior de todos eles aqui, e ele fica assim, remanejando o André Luiz. E aí acontece que, tá bom, eles retornaram e não deu para trazer esses 2 amigos aí que estavam no sono. E aí teve essa palestra, que é um capítulo que muito bonito também, né, chamado Mediunidade e Fenômeno, em que ele explica, na verdade, como que você tem que estar bem preparado para trabalhar no bem. Né? E um trecho que é interessante aqui, que a gente selecionou, é quando o Alexandre, na palestra, diz: não provoqueis o desenvolvimento prematuro de vossas faculdades psíquicas. Ver sem compreender ou ouvir sem discernir pode ocasionar desastres vultuosos ao coração. Buscai, acima de tudo, progredir em virtude e aprimorar os sentimentos. Acentuai o próprio equilíbrio e o Senhor vos abrirá a porta de novos conhecimentos. A gente que tem a chave, né? Essa que é a real. A gente que tem a chave. Então, é complicado. Aí, ele sai dessa reunião, né? Parece que essa palestra tinha uns perto de 100 encarnados durante o sono e mais um montão lá de desencarnados, né? Estava bem cheio. Aí, o André é convidado para participar de uma reunião de materialização, que era como na época, né? Que a gente sempre fala aí. E ele fica muito impressionado com todo o cuidado e assim, todo o trabalho que dava aquela reunião para não prejudicar a média por causa da doação de ectoplasma e tudo mais. E assim, ele fica muito surpreso em ver quantas pessoas são necessárias, seja encarnado ou desencarnado, para aquela reunião poder acontecer, né? E depois ele fica até meio bravo, né? No livro fala, o povo na verdade que veio assistir isso aqui não levou nada para casa de conhecimento, assim, não usufruiu do que a reunião poderia ter oferecido para eles, né? E o Alexandre fala, não,
fica tranquilo aí, porque cada um tem o seu tempo, fica na tua aí que a coisa vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Mas assim, ele achou meio que um desperdício, né? Mas nada é por acaso, tudo tem o seu motivo. E na regra de materialização, todos foram achando que era um desperdício, porque isso foi sendo, né, assim, cada vez menos praticado. Cada vez menos praticado, porque a pessoa ia pela curiosidade, né? E aí, cadê a essência da coisa então? Aí, curiosidade, deixa pra lá. Cada um tem a sua. E aí a gente já cai passando da metade já, a gente vai para a intercessão. Diz aí, Continua aí, cara. Pode falar. Então, aí é o seguinte, o André vai acompanhar de novo, um novo caso, né, que vamos lá, vamos ver. E ele acompanha o auxílio de uma família que tem um histórico ali muito sério de crimes e de suicídio. Uma situação muito enrolada ali de uma família, né? Então ele é pedido essa intercessão para poder a coisa caminhar, porque estava tudo meio que travado nessa família aí. Então, é o seguinte, eles vão buscar uma pessoa que tinha cometido suicídio e essa pessoa estava num matadouro de bois, né? Literalmente num matadouro de bois, né? E quando o André chega lá, que eles vão resgatar esse sujeito, ele fica muito impressionado, até meio que receoso, assim, porque ele vê inúmeros vampiros ali sugando, vampiros desencarnados, né? Sugando a energia do sangue dos animais que estavam sendo massacrados ali, uma cena terrível, né? E aí, assim, a coisa ela vai meio que se desenrolando. Que essa história é meio longa e eu não sei como é que eu vou resumir ela. Fala você. Não vai falar que eu estou tentando achar não é um ímpio, tudo bem. Aí é o seguinte, o que acontece? Eles pegam esse sujeito e levam lá para um determinado lugar, né, para que eles possam tentar resolver a situação dele. Logo é o seguinte, ele fez parecer com a esposa dele que na verdade ele não tinha cometido suicídio, que ele tinha na verdade sido assassinado. Ele se deu um tiro e ao mesmo tempo jogou a arma longe, como se ele tivesse sido assassinado. Então, tenta te ajudar. Não, agora eu não vou deixar. Falei. É que a história é a seguinte, uma senhora que ela casou ela teve 2 noivos, os 2 se mataram. Isso. O primeiro, como que ele se matou mesmo? Você lembra? Enfim, ele se matou. E o segundo, ela não sabia que tinha sido suicídio, achou que tinha sido um assassinato. Na verdade, ele tinha provocado. Ele forjou, né? Ele forjou a parada porque ele queria ficar numa outra vida com essa mulher. Então ele meio que. Foi um assassinato, ele assassinou o cara que era o namorado, a esposa dessa mulher. E fez parecer que fosse suicídio, e a mulher acabou também depois casando com outra pessoa, com ele, e ele com o remorso não conseguiu segurar a onda e acabou se suicidando, mas ele não queria dar o pé que tinha se suicidado, fingiu. Então eles foram buscar esse carinha aí, e aí o que aconteceu? Quando eles falaram, o que está acontecendo? Aí ele, com o remorso, né, nas alturas, ele conta realmente a história, porque a esposa dele estava muito mal. Essa intercessão, esse pedido de ajuda foi para a esposa, na verdade, ele estava muito mal e estava encarnado. Então, resumindo a história que eles fazem, eles pegam ele, cuidam dele e falam assim, a gente vai trazer a tua esposa aqui para ela ter um pouco de alívio. E aí ele fala, não, mas ela não pode saber que eu me matei, senão vai piorar ainda mais, né? Aí eles falam, não, segura a tua onda aí, que na verdade você não vai falar a verdade. Você vai, na verdade, eles influenciam ele na palavra, né? E na verdade ele não fala que ele se matou, ele fala que ele está bem, que ele está mais equilibrado e tudo mais, para que ela se sinta segura para poder continuar a vida, né? Aí ela levantando ele fala, opa, peraí, a gente não vai, pode mentir então? A gente não vai falar a real, ele não vai falar qual foi o motivo realmente dele, ele não vai falar que ele se matou. E aí eles falam, não, a verdade nua e crua. Ele está omitindo. Exatamente, a verdade na lata, às vezes nua e crua, não tem necessidade, você pode até prejudicar mais. Então vamos só omitir esse fato quando ela estiver mais equilibrada futuramente. Aí a gente passa para frente essa história. O que eu acho interessante é voltando um pouco nessa história, porque ele estava desencarnado, ele forjou essa situação de dar um tiro no próprio peito, e aí o que acontece? Essas entidades aqui, que aqui ele se refere como um bando de espíritos inferiores, mas assim, muito obstinados no mal, arrastaram ele, levaram o espírito.
Porque isso só acontece com a pessoa quando desencarna numa situação assim muito vulnerável, por causa de uma falta muito grave dela mesma. Porque, de uma forma geral, assim, tem sempre algum apoio de espíritos mais evoluídos, né, benfeitores. Só que aí ele foi arrastado para esse matador. E aí o André Luiz, que é o que a gente estava falando também antes, é muito próximo da gente, do nosso jeito de pensar, né, da nossa vibração, a evolução que nos compete hoje. Ele entrou naquele lugar e ele viu os espíritos, assim, formas horrendas, segundo ele, bebendo o sangue assim dos bois, se banhando no sangue, fazendo uma espécie de orgia daquela carnificina. E ele ficou assim espantadíssimo. Ele sempre ficava muito espantado. E Alexandre vinha explicar para ele: não sei por que você está tão com essa cara. Aí tem um trecho que eu achei que ele diz isso, né? Por que tamanha sensação de pavor, meu amigo? Saia de si mesmo, quebre a concha da interpretação pessoal e venha para o campo largo da justificação. Não visitamos, nós ambos, na esfera da crosta, os açougues mais diversos? Lembro-me de ver que em meu antigo lar terrestre havia sempre grande contentamento familiar pela matança dos povos. A carcaça de carne e gordura significava a abundância da cozinha e conforto do estômago. Com o mesmo direito, acercam-se os desencarnados, tão inferiores quanto já o fomos, dos animais mortos, cujo sangue fumegante lhes oferece vigorosos elementos vitais. Sem dúvida o quadro é lastimável, não nos compete, porém, lavrar as condenações. Cada coisa, cada ser, cada alma permanece no processo evolutivo que lhe é próprio. E se já passamos pelas estações inferiores, compreendendo como é difícil a melhoria no plano de elevação, devemos guardar a disposição legítima de auxiliar sempre, mobilizando as melhores possibilidades ao nosso alcance, a serviço do próximo. Porque ele também achava assim: puxa, deixa para lá essas entidades aí. E aí Alexandre falou: não, primeiro, a gente não tem direito de julgar nada, porque olha só o que a gente também já fez ou ainda faz, né? E a gente tem que estender a mão para tentar erguer quem está em queda. E isso acho que foi um dos grandes ensinamentos que ele teve nessa passagem. Então, toma tua água aí, que eu vou resumir os próximos três, senão não vai dar tempo. Então, os próximos 3 capítulos, ele pega quase um terço do livro, assim, é muito legal, porque ele conta uma história de uma reencarnação desde o começo da preparação até quando a criança nasce e ainda depois dos próximos 7 anos, né? Mas resumindo, eles contam a história de um Segismundo, que é um sujeito que ia reencarnar, e só que assim, ele ia reencarnar, como a maioria das vezes acho que acontece, na família de pessoas que eram inimigos dele com a outra vida, né? Então o pai, que seria agora o pai biológico dele, não aceitava de forma nenhuma que ele pudesse estar presente na família. E assim, o Segismundo estava desencarnado e ele aparecia em sonho para esse senhor. Ele tinha pesadelos horríveis, não queria, não aceitava. E ele precisava resolver a situação ali porque ele tinha que vir com aquela família. Então é feito todo um trabalho ao longo aí de um terço do livro. Primeiro, de dessensibilização desse sentido do pai, dessa rejeição do pai para com esse Segismundo, um perdão que rola ali sobre enquanto o pai encarnado em sonho e o Segismundo desencarnado, rola um perdão ali para as faltas cometidas anteriormente, para que a coisa possa caminhar. Depois disso, tem todo, o André visita, né? Mas isso deu um trabalhão, não foi fácil convencer também essa pessoa a receber Não, o seu algoz, né? né? Porque o espírito que seria o filho dele tinha matado ele na vida anterior para ficar com a mulher que seria a mãe. Então ele estava com um ódio profundo ali dentro. Então, e aí o André é convidado para ir visitar um centro reencarnacionista, né, no plano espiritual, onde é feito todo o projeto do corpo, de tudo o que a pessoa precisa para poder exercer assim. É muito legal. Meu Deus. E assim, aí tem todos os projecionistas ali fazendo, não, projetistas, né? Projecionista é nosso amigo aí. Os projetistas fazendo a parada lá, para ver o que ia acontecer, o que ela podia ter de bom. Que eram os espíritos construtores, não é? Exatamente, e assim, os espíritos mesmo que iam reencarnar e falavam: ó, você me deixa um pouco menos bonito, porque senão
numa outra vida eu caí pela vaidade, né? Eu certamente não passei por esse pedido. Mas o pessoal ali você quis ser grande, hein? Você pediu para deixar e não foi feito. É verdade. Eu acho que você pediu e eles te atenderam plenamente. Não tenho dúvida disso. Vai falar que eu também, né? Foi o erro do projeto. Mas então, aí tudo isso é levado em conta, né? Para tirar a possibilidade da pessoa cair numa nova falha. E assim, o que a gente percebe muito, e é muito legal isso, é a importância que a pessoa tem que ter na sua própria evolução ali, ela tem que ter essa ciência enquanto desencarnado do que pode atrapalhar ela na vida posterior. Bom, não perco o fio da meada do que você vai falar, eu só quero fazer uma pequena observação, isso não é para todo mundo. Isso é só para trabalhadores, para espíritos que, como o Aguinaldo bem nos falou no outro livro, seriam os mensageiros, os espíritos que vão vir aqui com tarefas de divulgação do Evangelho e de prática do bem, né, de auxílio ao próximo. Sim, porque até as reencarnações compulsórias, né? Realmente, ele falou, isso aí é para alguns, né? E são muitos também, né? Não é só como é que se projeta uma nova vida. E aí eles pegam o caso do Segismundo especificamente. E assim, uma coisa que fica muito legal também de ler o livro e perceber é o quanto o Segismundo e qualquer pessoa que está desencarnada e vai reencarnar fica muito insegura. O Chico estava muito certo quando ele falava que é muito mais fácil se desencarnar do que você reencarnar. Porque o cara fica com medo de errar de novo, de cometer as mesmas falhas, né? E é um aprisionamento de novo, né? Então o cara estava mal, assim, estava deprimido, lá estava meio largado mesmo, né? Não sei nem o que parece que seja pior, é você nascer ou morrer, né? Porque medo da morte a gente tem, mas só que a morte vem de repente, às vezes, né? Quando a gente tem sorte. Então, mas eu sempre... E aí é quando a gente tem esse merecimento, não é melhor dizer, não sorte, né? Quando tem esses créditos. Mas só que a preparação para encarnar, o espírito ali, ele fica numa agonia, numa aflição. Chega a dar dó. Medo de falhar, né? É medo de falhar. Porque no caso do Segismundo, ele já era um espírito que no plano espiritual já estava trabalhando. Ele parece até que ele era uma espécie de líder ali, dentro de algum serviço, lá na colônia espiritual. Ele tinha uma série de outros espíritos que estavam junto com ele, que lhes eram subordinados. E tanto que houve uma corrente assim, de orações e de amor mesmo ali, de todo mundo ali, os amigos da mãe dele, do pai, e esses amigos do plano espiritual que estavam cercando para que desse certo nessa fecundação, né? Porque também fala disso, do óvulo e do espermatozoide, de como que se dá esse momento. E tem uma ação direta dos benfeitores ali, sabe? Basicamente, o espermatozoide meio que assim mesmo, sabe? Não, mas dando uma energia positiva ali, né? Passando com fluidos, né? Magnetismo, tudo vírus, forte. espermatozoide lá que vai rolar uma... E é muito legal. E aí o medo dele era esse, né? Porque assim, como que ele justifica assim, foi a pedido dele essa encarnação. Ele já estava no plano espiritual, vivendo ali muito bem, né? No ambiente assim, tinha evoluído, né? Que só tinha espíritos bons ao redor dele. Só que ele, como ainda tinha essa falha, esse débito para poder limpar o passado dele, ele pediu para encarnar justamente com a família, né? Com esse casal. E só que aí quando chegou na hora ali, ele ficou com medo de falhar na hora. Porque o que acontece, a gente vê muito, que foi o que o Aguinaldo também trouxe, porque é tudo uma continuação, né? Nessa série do André Luiz, é que a gente tem esses esclarecimentos, fica tudo muito mesmo assim, óbvio e nítido que a gente tem que fazer. Quando chega aqui, tem um esquecimento natural, que é para o nosso bem também, para a gente não saber quais são as relações que nos ligam com as pessoas, porque afinal de contas, como é que você de repente vai ter um amor profundo por um filho que você olha assim e vê que foi ele que te matou numa vida passada, que é exatamente o caso aqui, né? Só que esse esquecimento faz com que a pessoa também esqueça dos propósitos. Quer dizer, isso fica intuitivamente no coração, né? Da pessoa, você tem que aflorar isso. Mas sempre há esse risco, e que é o que justifica a nossa própria evolução, o nosso merecimento. Através do livre-arbítrio a gente vai escolher. E o Segismundo fica muito mal, assim, até aí o Alexandre vai lá com muita calma, né? Não, meu filho, fica calmo, você tenha coragem, né? Às vezes falta falar, seja homem, rapaz, você tem que reencarnar aí, pô, para com essa, né?
mas ele fica malzão. Aí tem todo um processo ali, físico mesmo, né? E é muito bonito, sim, eu até chorei, cara, sabe, eu até chorei. Porque ele pega ali a mãe, né, que tá encarnada ali e tá em sono, tem todo um processo ali meio lúdico e até bonito, simbólico, de eles entregam ele no colo dela e ele reduz, né, para poder entrar no papai. É bonito demais, cara. E, bom, aí ele tá lá, o processo tá concluído, mas não, né? Então eles estão todo o tempo lá no quarto, tomando mal cuidado para que, por alguma influenciação externa ou por algum mau pensamento, eles ficam todo o tempo cuidando para que não exista um aborto espontâneo, né? Então eles falam até assim, né, que é muito raro acontecer um aborto que seja por desleixo deles. Mas assim, se o pai ou a mãe desejar o aborto, não tem o que fazer. Então, assim, eles tomam todo esse cuidado e ele acompanha durante todo o processo de gestação. E quando ele nasce ainda, assim, eles ficam muito próximos por 21 dias, né, durante o processo de gestação, depois acompanham tudo. E quando ele nasce, eles falam, olha, ele não está ainda completamente encarnado, só depois dos 7 anos que a gente vai realmente poder largar a mão. Olha o trabalho que dá para reencarnar a pessoa, né? E aí a gente vem e fez tudo errado. Putz. Aí tá frito lá e ele chega aqui e continua com a função a vida inteira. É sempre por isso, Caramba! E assim, o livro, nesse aspecto, o livro é muito legal, porque é bem longo esses 3 capítulos, mas você acompanha passo a passo. Então, pô, é uma delícia, né? Você imaginar isso. Não dá para descrever isso, não. A gente tem que ler mesmo, tem que ler, calma, para entender. E assim, as explicações que tem também num nível de medicina, né? Isso é bastante maravilhoso. Assim. Para quem tem um pouquinho de conhecimento, né? Fica imaginando, um médico ler isso daqui, acho que ele pode comparar tanta coisa, né? Então, e esclarecer como é que funciona mesmo. E o André ali fica felizão, né? Pô, legal, missão cumprida. Ele fala, não, agora vamos ver o lado ruim, do outro lado da moeda. Eles vão acompanhar um processo que é extremamente contrário, né? Que é uma mãe que está influenciada ali por espíritos inferiores e ela está não desejando ter o filho o tempo todo, ela é muito imprevidente, por mais que se separou do marido, já ia embalada, estava cheio de espírito atrás dela, assim. Estava muito incentivando ela para ficar assim. E aí eles falam, olha, a gente vai ver o que é possível ser feito, mas aí eles percebem que não tinha mais jeito, que por mais que tivesse essa influenciação, eles até incluem uma vizinha ali a trocar uma ideia com ela. Não é nem uma vizinha, ela mora na casa de uma mulher. Essa mulher, que é uma senhora lá, e ela tem um belo diálogo com ela, explicando sabe, que ela tá para perder o filho, que ela tem que ficar lá. Mas ela larga a mão, ela vai para essa balada aí e assim, eles veem que não tem mais jeito, que ele realmente vai abortar. E aí antes dele abortar, assim, alguns minutos, né, eles retiram o espírito e ela aborta. E aí eles levam ele pro tratamento. Mas não, é triste de a gente ver, né? Essa rejeição aí. Mas tudo é aprendizado, né? Então a gente tem que realmente ver os dois lados da situação. Estamos acabando, vai lá. Aí que muda, aí saiu, né? Continua aí. Enquanto eu estava pensando na reencarnação, que eu esqueci o que vem depois. Então, aí ele vai acompanhar, o André vai acompanhar o processo de incorporação do momento. Aí volta para o centro espírita. Volta no centro. As atenções voltam para o trabalho no centro. Que é uma história que é assim, eles querem ter um espírito que quer dar uma comunicação incorporada para os filhos, para dar um alento e tudo mais para a esposa. Então eles também, mesma coisa, pegam e fazem um trabalho gigantesco ali para poder permitir essa incorporação, que ele vai falar pela voz da média, né? Então tem todo um trabalho, todo um cuidado com todo mundo. E quando chega na hora que ele dá ali, fala 40 minutos mesmo, fala um tempão lá, para a audiência, para os filhos e para a esposa. E quando acaba, eles veem que só 20% do pessoal que estava vendo acreditou. Aí eles falam, caramba, o André de novo fala, pô, de novo? Perdemos tempo aqui, né? Aí ele fala, não, nada é perdido de tempo, mas assim, é o que foi possível de dar de informação, entendeu? Aí vai de cada um poder acreditar nisso ou não, né? Porque os filhos chegam até a fazer gozação durante a gravação, isso é nosso pai, né? Porque eles esperavam que o pai fosse falar alguma coisa relativa a material e tudo mais, ele estava, como a gente vê como são as fotografias, uma coisa bem genérica e tudo mais. Que os clássicos problemas domésticos, né? Sabe que isso daí também
a gente pode fazer uma conexão com aquela história da materialização. Naquela época, né, nos anos 40, quando foi escrito isso aqui, tinha ainda muitos centros espíritas em que as pessoas iam mais interessadas nos fenômenos. E aqui é claramente um exemplo disso, de que eles queriam o fenômeno da comunicação e queriam ter certeza que fosse ele, que era um trabalhador do centro espírita. Só que é um lugar em que eles são céticos. É um centro espírita que, segundo diz André Luiz, eles estão muito mais preocupados assim, com as provas científicas, materiais do espiritismo, do que realmente com os valores morais de transformação pessoal, que é o que possibilitaria todo o trabalho mediúnico bem sucedido, né? E aí ele ainda alerta no caminho, ele falou assim, olha, você quando... Não foi nem um alertou no caminho, é porque assim, esse espírito ele ficou muito decepcionado, porque as pessoas não acreditavam que era ele, só a mãe dele acreditou, a mãe de novo, só a mãe dele, mais ali umas 2, 3 pessoas, o resto ficaram grupinhos cochichando assim, falando, não, isso aí é mentira, não era ele não. Até os filhos mesmo, né? Os trabalhadores também. Alguns fazendo gozação e outros lá assim, né? Se colocando assim num patamar de pseudo-intelectual, cientista, do espiritismo, falando, não, isso aqui não é assim que funciona, não era ele não, não sei o quê. E aí o espírito falando assim para ele, tá vendo? Você quando encarnado estava aqui, quantas vezes não acreditaram nas comunicações? Você mesmo duvidou, agora não acreditam em você. Aí eu achei muito interessante no final, na hora que eles estão saindo, o André Luiz ele relata que na hora que está saindo do centro assim, ele ouve o diálogo de 2 pessoas assim, uma vira para outra e fala assim, mas a gente tem todo o direito de duvidar. E aí o Alexandre, né, comenta assim com ele, o problema é que assim, a maioria das pessoas acredita que tem todo o direito de duvidar, mas são muito raras, nem poucas, são muito raras as que acreditam que têm o dever de ajudar. Isso é muito interessante, né? Os finais dos capítulos sempre se acabam de forma também bombástica, né? Você sempre uma pedrada. Uma pedradinha, você já fica se sentindo assim, puxa. Você fala, o que eu estou fazendo? Então, aí faltam só 3 capítulos, agora é a doutrinação. É tudo dentro do centro espírita. Sempre dentro do centro espírita. E aí eles vão tentar também, eles dão uma saidinha, que eles vão buscar na verdade eles vão buscar um sacerdote, um padre, que estava ligado ainda a espíritos de baixa vibração, né? Mas não necessariamente maus, não. Eles eram ignorantes, espíritos de outros sacerdotes, no caso. De religiosos mesmo, né? Religiosos, mas eram tipo católicos, era no caso, né? E ele era também padre. Estava numa igreja. Agora me fala de novo, quem foi que pediu esse auxílio? Quem foi? A mãe, sempre a mãe, cara. Quando não é a mãe? Porque eles, assim, espíritos, assim, vamos dizer, uma inteligência muito desenvolvida e um conhecimento dentro dos dogmas, assim, da igreja muito grande. Só que para eles é até pior, né? Porque afinal de contas, se eles conhecem os atos dos apóstolos, eles sabem da vida de Jesus, sabem qual é a verdadeira mensagem do Cristo, como que eles ficam presos nesses dogmas, né? É orgulho também, são sacerdotes. Nas práticas exteriores, nessas hierarquias da alma e do corpo. Uma separação também. E nesse poder, suposto poder que eles têm na Terra, né? Se apegam muito nisso, né? Aí continua, você estava falando, aí eles estavam lá. Eles estavam lá nessa igreja e de novo eles eles conseguem chamar um espírito que era afim, estava no mesmo nível vibratório, também né? tinha sido um sacerdote. Que também tinha sido sacerdote desse rapaz aí, porque eles não enxergavam ele por essa questão de novo das energias. Ele falou, vai lá, fala você com ele, e de novo o Alexandre ficava lá só dando aquela influenciada, o cara falou, convenceu ele, não foi? Trouxe ele de volta, e aí o que aconteceu? Não, cara, não vai lá. Convencer ele não foi fácil, eu achei muito interessante. Não eu é fácil, fiquei lembrando de como funciona aqui na nossa mesa, né? Cara, não quer fazer, o cara não chega assim e fala, tá errado, vamos largar, vamos, nunca é assim, né, cara? Sempre tem uma briga ali para o cara acreditar e sempre tem que puxar a mãe para o cara ver e falar, minha mãe. Aí vai, né? Sempre é a mãe. Como? É o apelo final. Com esse apelo materno, quando ele percebeu, ele estava no centro de uma roda em que tinha os espíritos ao redor blindando ali energeticamente, ele não conseguia mais fugir. É isso aí.
foi preso mesmo lá na parada. E aí, quando a gente vê, por exemplo, né, eu lembro que eu estava observando a Noemi e o Ailton, estavam vocês dois nesse trabalho, né? Mas estava também, estava só a Noemi também fazendo esse trabalho, né? E estava a Claudete, e que era a doutrinação, né, desobsessão. E aí ficou essa conversação do espírito que tinha sido um padre, mas que já estava esclarecido, que ele então, que aqui é a incorporação, né? Então a médium incorporou e ouvia a voz do espírito, e tinha outro que estava dando a voz pro padre que ainda estava preso ali, né, nessas coisas de dogma e tal, né? E aí ele foi conversando até que apareceu a mãe, né? Você puxa a mãe pra história e ele resolve. Na verdade, cara, se você tivesse Cara, você tem tanto trabalho, né? Podia já colocar a mãe de cara, né? Falar, ó, fala aí com ele, já vamos embora, já leva ele pronto, já quarta etapa. Mas aqui tem todo um trabalho ali e nunca dá certo. Cara, assim dá, né? Mas de vez em quando. Aqui não dá pra ficar sempre do lado da mãe. Se a gente encarnado não consegue estar do lado da nossa mãe o tempo todo, né? No plano espiritual. É verdade. E que não dá. Inclusive no final ele falou: puxa, mãe, então eu vou poder ir com você agora, nós vamos estar juntos. Ela falou: ainda não. Trabalhe pela sua melhora, porque eu vou estar ali te esperando. Em breve a gente vai estar junto. Então. E aí, a gente cai já nos finalmente, tem um processo de obsessão, né? Fala você assim de obsessão. Eu não vou falar aqui, não tenho que me achar aqui. Você está se perdendo aqui, eu tenho que fazer a parada. Vamos lá. Eu tenho que lembrar qual é a história. Eu também. Calma aí, pessoal, um minutinho para a gente ler a parada. Então deixa eu só ler o seguinte, ó. André Luiz pergunta: todo obsidiado é um médium na acepção legítima do termo? E Alexandre diz assim: isso. Médiuns, meu amigo, inclusive nós outros, os desencarnados, todos os somos, em vista de serviços intermediários do bem que procede de mais alto, ou portadores do mal, colhidos nas zonas inferiores, quando caímos em desequilíbrio. O obsidiado, porém, acima de médium de energias perturbadas, é quase sempre um enfermo. Acho que isso é importante destacar. Representando uma legião de doentes invisíveis ao olhar humano. Por isso mesmo, constitui, em todas as circunstâncias, um caso especial, exigindo muita atenção, prudência e carinho. E assim, o que eu tirei, né, a percepção que eu tive do mais importante da essência desse capítulo, foi que é um caso da doutrinação, da desobsessão lá. É que, assim, quem está fazendo a doutrinação, quem está querendo ajudar o espírito lá, só vai ter o convencimento no que ele está fazendo se ele tiver uma atitude coerente fora dali. Porque senão não vai rolar, o cara não vai nem acreditar, porque ele não vai passar esse convencimento, né? Então, de novo, é aquele negócio de trabalhar fora daqui e não só. É verdade. Isso para o médium. Por outro lado, o que também a gente pode destacar aqui no trabalho de desobsessão, tem uma influência, assim, eu diria, majoritária da própria atitude do encarnado que está sofrendo essas perseguições. É dele, porque são 5 casos. Dessas 5 pessoas, uma está em possessão completa, em que, inclusive, quando estava na conversação entre o médium e o espírito, você vê que ela tinha sido uma senhora de escravos. Então tinha uma legião de escravos desencarnados atrás dela. E que um deles, o que entre eles era o líder, o mais cruel, o que estava mais revoltado, ele se grudava literalmente em todos os centros de força dela. E acabou, ela não conseguia ter vida própria mais. E não ia ter jeito, ia acabar mesmo tendo que passar por isso, inclusive porque era necessário passar por isso. Porque afinal de contas, quando a gente para e tenta olhar no processo obsessivo, é difícil você dizer ali realmente quem é a vítima e quem é o algoz. Parece que naquele momento ele está sendo a vítima, mas se você remontar a história passada, você vai ver que coisa muito pior ele já fez. Aí você tinha outras pessoas que estavam ali sofrendo uma influência muito grande também, mas por nem acreditar no que estavam, na eficácia do trabalho que estava sendo feito com eles, eles estavam numa condição meio que de imbecilizados, diz André Luiz. O destaque é para uma jovem que essa sim estava fazendo tudo que estava ao alcance dela, muitas orações em casa, e foi lá para buscar auxílio por espontânea vontade, e sofrendo a parada da influenciação dele. Tendo essa influenciação negativa, sendo obsidiado, só que essa é a única, segundo os espíritos ali, que conseguiria se libertar. Porque no momento em que está lá dentro,
no trabalho mediúnico, você tem uma limpeza também magnética de todos esses bacilos aí invisíveis, esses mini vampirinhos ali que estão ali dentro do organismo da pessoa, né, que estão voltando lá para baixo. Só que na hora que você sai, tudo isso volta, porque vai depender muito da sua atitude, né? Enquanto assim, da atitude não do médium, no caso, né? Da pessoa que está recebendo o tratamento, né? E essa era a única pessoa que estava conseguindo se sair bem. Na verdade, eu acho que a coisa é muito mais de dentro para fora do que de fora para dentro. Né? Se a pessoa não quiser mudar, pode ter um melhor doutrinador ali que, na verdade, já vai rolar. Tem que ter esse movimento de dentro para fora, não de fora para dentro. Aí a gente cai no penúltimo capítulo, aquele estudo do trabalho de passe mediúnico mesmo, que é o que a gente faz aí. E de novo, fiquei de pé atrás, né? Porque eu vi aqui a importância eu sei, mas o quanto o médium tem que estar equilibrado, cara. A pessoa que está dando eu fiquei passe. pensando nos meus passos Eu falei, cara, eu não posso dar passe, eu só posso viajar. Eu falei, eu dou umas viajadas, como é que eu posso estar trabalhando aqui? Escolheram o livro certo, né? Então, pelo visto. Foi muito bom para você. Não, eu falei, eu procuro, sério mesmo, eu procuro me concentrar da melhor forma possível na hora do passe lá. Eu até fico murmurando para eu me ouvir, entendeu? E não ficar desfocado, mas às vezes eu desfoco. E aí, que tipo de instrumento eu estou sendo? Será que é adequado dar passe? Né? Eu fiquei pensando. Aí ele fala, né, que não. Você prefere parar de dar passe do que tentar ser adequado? Não, pelo contrário. Porque aí aqui no livro eles falam o seguinte. Ela estava guardando aqui, mas aí eles falam o seguinte, a gente consegue realizar o trabalho com um pouquinho de boa vontade só da pessoa e já a coisa já... Aí eu falei, então tá tudo certo. Quer dizer, não tá tudo certo, mas Divide, né, William? Por um lado, a gente tem que pensar o seguinte, nós ali, quando a gente se coloca na condição de dar o passe magnético, não é totalmente a gente que está ali, você tem os magnetizadores do plano espiritual. Não tira a responsabilidade de você não, Paulo. Você que está ali, a tua energia que você não A responsabilidade está passando. Não, O que eu acho é assim, eu vou dar a minha opinião. Eu tenho a impressão que quando a gente começa o trabalho, quando a gente começa o passo, a gente tem uma dificuldade muito grande de concentração. A concentração ela é um treino. Assim como a meditação, assim como uma série de coisas que podem ajudar a concentração. Mas é a nossa energia que vai estar lá. A gente pode ser um melhor instrumento ou um pior instrumento, dar menos trabalho, mais trabalho para o plano espiritual. É claro que a pessoa que está ali tomando passe, ela vai receber, ela não vai ser penalizada pela nossa falta de concentração. É como a gente estava vendo aqui os violinistas tocando, né? Então, assim, pode ser o melhor instrumento. Sim. Né? Mas se você colocar na mão de um cara que toca mal, que ainda não estudou o suficiente, não vai produzir o efeito que se você colocar esse melhor instrumento na mão de uma pessoa super preparada, certo? E o inverso é verdadeiro. Você pode pôr o melhor violinista, o homem, o mais estudioso, e dar um instrumento ruim para ele ou desafinado, ele não vai conseguir tirar o melhor daquele instrumento. Então, o melhor só vai acontecer quando as duas partes forem o melhor, né? Então, assim, você tem que trabalhar os dois lados. É óbvio que a gente tem que contar com a espiritualidade atuante, mas eu atinjo um nível maior evolutivo da espiritualidade quanto mais evoluído eu como médium estiver, né? Porque é varia ali. Então, assim, eu como médium quero o melhor, mas eu estou sendo a melhor. Porque quando vem a corrente para trabalhar e chega lá e olha, foi o 5º capítulo, vocês falaram que tinham 6 médios, e olham aqueles 6 médios, o que eles fazem? Aquele médio é o melhor na noite de hoje? Quem é o melhor espírito da noite? Quem é o líder? Ele vai se comunicar ali, porque a gente está unindo os dois melhores, para aproveitar ao máximo. Eles não vão colocar o melhor espírito com o médium mais defasado e vice-versa, entendeu? Porque aí não vai sair comunicação boa em nenhum lugar. Eu acho que o plano espiritual ele busca, claro, sempre criar uma forma de usar, de aproveitar ao máximo o que a casa tem, né? Porque a gente pode perceber aqui na casa, vamos dar um exemplo. A gente estava tendo uma dificuldade muito grande há um tempo atrás, porque a gente tinha a mesa comprida, e aí uma ponta da mesa se desconcentrava e o trabalho
trabalho fluir, a gente não sentia o trabalho fluir de maneira harmônica. A colocação da mesa, assim, o fato de a gente criar o roteiro lá, a gente, plano espiritual, criar o roteiro para a gente seguir, todos estarem fazendo o trabalho na mesma sintonia, para quem trabalha, se eu estiver falando besteira, quem é o trabalhador, né, quem sente, mudou, é outro trabalho que a gente faz na mesa hoje, da época que a gente fazia antes e da época que a gente faz hoje. Hoje eu saio daqui, quando eu trabalho, eu saio me sentindo leve, eu saio me sentindo bem, com a sensação de ter realizado o trabalho antes, eu saía cansada. Eu saía daqui cansada, ia para casa cansada. Porque provavelmente para fazer o trabalho a gente doava mais energia porque tinha menos apoio. Então, o plano espiritual é tão benevolente que ele vai tentando suprir as nossas falhas, né? Ele vai criando meios de forçar a gente. Em tudo que vocês falaram, eu estou achando muito engraçado porque começa a ficar claro que nós somos que nem criança. A gente precisa ver para crer, eles precisam provar para a gente para poder nos ajudar. É verdade. É um absurdo, né? Eles provam para a gente uma coisa, tem que trazer a mãe da gente para a gente aceitar a ajuda. Olha que coisa absurda. O ser humano ele tá nesse nível de evolução ainda. A gente é uma criancinha ainda, né? A gente precisa da ajuda. E aqui, não vamos longe, a gente está falando de um livro, mas olha aqui no centro. Eles precisaram vir, eles cansaram de pedir para a gente parar de falar, para a gente se concentrar no trabalho, para a gente prestar atenção no que estava acontecendo no outro canto da mesa. A gente nunca fez. Né? A gente, enquanto trabalhador, nunca fez. Então a gente nunca conseguiu ter uma harmonia, um trabalho como o que a gente sente hoje na harmonia da energia. Então eles tiveram que vir, mudar todo o layout, mudar a forma, forçar, dar um roteiro pra gente. Olha que coisa de criança, gente. E ainda teve médicos que se melhoraram, se ofenderam e vieram conversar comigo, viu? Que acharam que, assim... Olha, eu vou te falar aqui, A gente está falando do livro, eu estou trazendo para a nossa realidade. Esse livro foi escrito em 1940. Nós estamos em 2014, continua igual. Não, mas é ótimo a gente trazer para a nossa realidade para tentar entender. Continua igual. Aqui, entre nós, todos nós somos adultos, todos nós somos responsáveis, não somos? A gente precisou ter um roteirinho para conseguir todo mundo pensar no trabalho junto. E que vem a nossa humildade, né? A gente tem que reconhecer que somos crianças mesmo. Nós somos, a gente está engatinhando. Eu posso falar por mim, né? Na quarta-feira, eu tão focado assim, eu tava lendo as paradas lá. Eu tão focado ali para não errar, que eu esqueci o passeio do lado. Ninguém percebeu, né? Alguém me fala, Passou pra frente. aí de repente quando ela falou William, aí aquele passeio que estava escrito do lado foi assim. Passeio, cara. Aí falei, mas assim, a boa vontade existe, entendeu? Porém, ainda. Acho que eles fazem assim, Nunca mais vai esquecer o passeio. não pode ter certeza que não. Então, eu fui fechando, né? Com chave. O que acontece é que depois do final aí de todas essas experiências, Alexandre, que é o espírito orientador lá do André Luiz, ia para outros planos mais superiores ainda, tarefas aí e de aprendizados ainda maiores, né? Recebeu uma promoção, pelo que eu entendi. De trabalho. De trabalho. E aí o Alexandre, mostrando também que ainda, né, humano, demasiado humano, começou a ficar assim, se sentindo mal, não queria que ele fosse embora, já começou a ficar triste, demonstrando apego a ele. Só que aí aparece Lísias, que é o espírito que é do nosso lar. Aí ele aparece e fala assim, olha, vai ter uma festa de despedida agora à noite, então a gente se reencontra. E aí ele comenta com esse Lísias, né, sobre isso, puxa vida, mas tinha tanta coisa ainda que ele precisava fazer, vai deixar a gente aqui, não podia. Mas ele não é assim, ele precisa ir. E que isso depois, quando chegou de noite, ele percebeu que todos os outros espíritos ali, que tinha 68 de espíritos que eram parecidos com o André Luiz, que estavam aprendendo aí durante vários meses com esse Alexandre. E a maioria deles estavam com esse sentimento, sabe, de tristeza, de querer ir embora. E aí ele fez ali um discurso de despedida belíssimo, né, explicando justamente assim, olha, não cabe idolatrias aqui, pessoal, não é isso, é sempre Jesus em primeiro lugar, não sou eu.
Sabe, ele tava meio parecendo mesmo um cantor de rock, né? Assim, as pessoas estavam botando ele em cima de um pedestal. E ele falou, não é nada disso. Agora é o momento de vocês colocarem em prática tudo que vocês aprenderam comigo. Porque enquanto ainda está sob a tutela, né, do seu mestre, fica muito mais fácil. Na hora que você se distancia, esse é o momento de mostrar que você tem condições e que você aprendeu. E aí então todo mundo compreende de fato. E ele muito atencioso, conversa com um por um e dando muito incentivo para o trabalho, né, as melhores vibrações. E ele encerra fazendo uma prece final. Só uma coisa, só um comentário. O que me assombra, cara, é a capacidade de organização que esse povo espiritual tem, né? Tá tudo certo, cara, lugar certo, todo mundo no horário, a coisa acontece, você não chama alguém, já tá ali a pessoa. No plano espiritual superior. O inferior também deve ter a sua organização. Eu não pretendo estudar, mas que deve ter. Sim, mas que legal, né? Como a gente é indisciplinado. É exatamente isso que eu queria falar. Eu também falo de disciplina. O que você precisa? Disciplina, né? E para eles, paciência para lidar com a gente. Não deve ser nada fácil. Então, vamos lá. Pega a pastinha, por favor. Aí a gente imprimiu essa prece final. Para encerrarmos o livro, todos aqui podemos fazer essa prece. Essa prece é de Alexandre, que era o orientador que ele fez no final da assembleia dele. Vê se você consegue soltar uma coisa. Eu recomendo mesmo, quem não lê, que leia, porque esse livro é... Aí a gente... Falta um. Desculpe. Especialmente esse livro, Missionários e Nos Domínios da Mediunidade, né? Eu gostaria muito que vocês lessem os médios, porque são dois livros que falam muito especificamente de trabalhos dentro da casa. Esse qual? Né? Nos Domínios da Mediunidade. Que o próximo é o Deus da Vida Eterna, né? Sou eu que vou falar o próximo. Porque esses dois são os que mais focam nos trabalhos dentro da casa espírita. Então, assim, eu recomendo que seja livro de cabeceira, sabe? Que fique ali do lado, que quando a gente está meio injuriado, a gente fala assim, deixa eu dar uma lidinha lá nos meus livros de cabeceira, porque para um médium é muito importante ele saber o quanto ele é responsável por tudo que está acontecendo dentro da casa espírita, né? A gente tem aí uma hierarquia espiritual, mas nós somos os maiores artífices do que está acontecendo aqui, né? Porque a maioria das pessoas que frequentam a casa não veem a espiritualidade toda, né? O que elas veem? Elas veem a pessoa que está fazendo a palestra, veem a gente lá fazendo passe, e a gente, quando vem aqui na frente, lê uma mensagem. Então, nós somos os representantes dessa espiritualidade, é a nossa responsabilidade, sim, né? Porque por mais que a gente conte o que está acontecendo, a maioria deles sabe por nosso intermédio e não porque estão realmente participando. Então, a nossa responsabilidade é muito grande. E esses dois livros da série são os mais importantes. Nos Domínios da Mediunidade e o Missionário da Luz. São livros que o médium precisa ler e reler e de vez em quando olhar de novo, porque ele fala muito especificamente do trabalho, né? Como é legal, né? Muito importante. E aí eu vou fazer uma ressalva sobre, vocês falaram sobre mãe, né? E aí a irmã Dalvina veio soprar aqui, né? Então assim, eu preciso falar, porque senão depois eu posso ser eternalizada. Na verdade, a gente sabe que mãe é provisório, né? Porque amanhã é outra mãe, depois é outra mãe, e a gente já foi mãe, vai ser filho, e etc e tal. Mas a ressalva da irmã é a seguinte: muitas dessas mães são responsáveis em parte, né? Pela má formação, pelo mau direcionamento desses espíritos. Então, se elas receberam nos seus braços esses espíritos para ensiná-los a viver, não significa levar eles no colo enquanto é possível, né? Nós somos responsáveis por dizer, faça isso, porque eu não vou estar aqui para sempre. E às vezes a gente passa do limite, às vezes a gente como mãe, querendo proteger, faz mais do que devia. E aí a gente acaba pecando. E nós somos responsáveis pela educação. E educação é mais do que
escola, né? Nós não somos responsáveis por carregar nas costas. Então, aí a ressalva dela, né? Elas se sentem responsáveis pelos erros, porque eu mimei demais, porque eu segurei demais, eu fiz demais, eu devia ter. Vai viver sua vida e seja responsável pelas suas coisas. Então aí elas acabam correndo aí por fora para tentar o auxílio, né? Então vamos tirar a mãe do pedestal que a gente tinha colocado até então e jogar ela na vala comum, né? Você fez, então agora você, né, tem que resolver. Então vamos tomar cuidado, né? Como figuras aí de mães e de pais, vamos tomar cuidado. Será que eu não tô exagerando? Não, será que eu não tô, né? Será que não está na hora de eu falar, vira, né? Faz você aí o negócio? Porque a gente acaba exagerando. Sim. Só um comentário. Nesse capítulo que a gente estava comentando sobre o sacerdote, na verdade a mãe foi buscar o auxílio do Alexandre porque ela se sentiu culpada, já que o filho ele tinha nascido com uma predisposição para poder ter um entendimento profundo sobre filosofia edificante, não para ser padre. Só que ela forçou, ela encaminhou isso, o menino, acho que desde criança, né, desde jovenzinho, a seguir aí. Com a melhor das boas intenções, né? Dentro do seminário e tudo, a melhor das boas intenções, né? Eu acho que a intenção ali no caso, talvez na época, deveria ser assim, social. Mas como hoje você querer que seu filho seja um médico, aí você tá vendo que a criança é criativo, pinta as paredes e você vai ser médico. É isso mesmo. É as mães dos políticos, então. A gente tem que, né, coitado, você imagina morrer padecendo no paraíso. Gente, vamos ler então a oração final aqui. Então vamos lá. Para finalizar, pessoal, essa oração que é tão bonita. De Alexandre, vamos lá. Senhor, sejam para o teu coração misericordioso todas as alegrias, esperanças e aspirações. Ensina-nos a executar teus propósitos desconhecidos. Abre-nos as portas de ouro das oportunidades do serviço e ajuda-nos a compreender a tua vontade. Seja o nosso trabalho a oficina sagrada de bênçãos infinitas. Converte-nos as dificuldades em estímulos santos. Transforma os obstáculos da senda em renovadas lições. Em teu nome, semearemos o bem onde surjam espinhos do mal. Acenderemos tua luz onde a treva demore. Verteremos o bálsamo do teu amor onde corre o pranto do sofrimento. Proclamaremos tua bênção onde haja condenações. Desfraudaremos tua bandeira da paz junto às guerras do ódio. Senhor, dá que possamos servir-te com a fidelidade com que nos amas e perdoa nossas fragilidades e vacilações na execução de tua obra. Fortifica-nos o coração, para que o passado não nos perturbe e o futuro não nos inquiete, a fim de que possamos honrar-te a confiança no dia de hoje, que nos deste, para a renovação permanente até a vitória final. Somos tutelados na terra, confundidos na lembrança de erros milenares, mas queremos agora nossa libertação e teu amor para sempre. Arranca-nos do coração as raízes do mal, liberta-nos dos desejos inferiores, dissipa as sombras que nos obscurecem a visão do teu plano divino e ampara-nos para que sejamos servos leais de tua infinita sabedoria. Dá-nos o equilíbrio de tua lei, apaga o incêndio das paixões que, por vezes, irrompe ainda no âmago dos nossos sentimentos, ameaçando-nos a construção da espiritualidade superior. Conserva-nos em tua inspiração redentora, no limitado amor que nos reservaste, e que, integrados no teu trabalho de aperfeiçoamento incessante, possamos atender-te os sublimes desígnios em todos os momentos, convertendo-nos em servidores fiéis de tua luz para sempre. Muito bom, meninos. Parabéns. Passaram muito bem a obra, né? Os livros mais importantes. Pode. Siga o ordem. Siga o ordem. Oi? Desliga. Por favor.
joinha. É aqui? Onde é, William? Oi? Onde é? Aqui em cima? É o mesmo botão.